É o maior, inclusive. Falar no nome de Jesus sem incluir todas as pessoas na sua fala não é Jesus. E Não é. tirar a religião, porque tem até aquele seriado The Chosen, né, que ficou muito conhecido. Eu não assisti tudo, assisti uma parte que me chamou a atenção, né, que é a questão da autoridade que um ser tem. Porque ele chegou lá, os caras falaram, o que esse cara tá querendo? Se esse cara tá querendo tirar a autoridade que tem aqui, tirar o que a gente tá fazendo faz não sei quantos mil anos, o que ele pensa que é, né? Então ficaram com raiva, lógico. E teve um momento que eles conseguiram, um momento propício para empurrar ele lá de um precipício. Isso. Estavam revoltados com ele, tinha alguns que estavam a favor, e era a hora. E ele se pegar e falar, agora vai acontecer. E um dos líderes lá falou, empurra ele do precipício. Jesus olhou e falou, hoje ninguém vai morrer. Caminhou em direção aos caras que eles tinham ordenado para empurrar, caminhou, os caras não fizeram nada. Não fizeram nada. A autoridade que ele colocou ali, o aspecto interior, e não aconteceu mesmo. Depois aconteceu um monte de coisas que tem histórias que são verídicas, são inverídicas, mas achei muito interessante aquele momento. É isso. Isso é essa capacidade, quando ele deixa para nós que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, eu acredito nisso, né? Por que eu não acredito numa vinda para salvar o planeta? Porque eu acredito no indivíduo. Você pode ter essa autoridade com você mesmo. Fala assim, o quê? Aqui o mal não entra. Opa, aqui não. Eu não vou ser um anticristão, porque quem que é o anticristo? O anticristo é todo aquele que segrega alguém. Você segregou alguém? Você é anticristo, porque Cristo era o maior inclusivista do mundo. Você falou assim, não, esse de roupa amarela, eu gosto, esse de roupa azul eu não gosto. Acabou. Você já não é cristão. O pressuposto do cristianismo é a inclusão de todas as pessoas, em especial dos sofredores. As pessoas querem colocar em caixas. Esse lance do anticristo, as pessoas falam, não, vai ter o anticristo, ele já veio, ou então já teve um, já teve outro, mas é difícil para uma pessoa que aponta o dedo, como essas pessoas que ficam querendo setorizar quem é o anticristo da era moderna, ouvir um negócio desse que você falou. Será que você que está falando isso não está sendo anticristo? Anticristo. É anticristão. O que é anticristão? Se você segregar alguém não faz parte do que você pensa, não é de Cristo, não é. Senão ele não tinha salvo a prostituta, o paralítico, o cego, o pobre, o miserável, matado a fome do povo. Ele fala, o que é ser cristão? Ser cristão é ser empático com a dor do outro, seja esse outro quem for. Falar pro bonitão ou pra bonitona, né? Falar, sabe quem é o maior anticristo que você conhece? Essa pessoa que você olha no espelho. Eu falei, eu tô achando que eu gritei Barrabás, porque não pode que eu olhe para trás e só encontre coisa boa dentro de mim. Então, todo mundo tem essa mania, né? Pro injusto, né? Pra pessoa, pro ímpio, ele está cometendo a maior justiça do mundo ao fazer aquela barbaridade, né? isso, mas não é de Cristo, não é luz crística. A luz crística é muito diferente. Aí teve uma outra pessoa também que me falou assim, não, mas esse que você está falando é lá no mundo dele, né? Lá no céu, no mundo espiritual. Aí faz sentido que Jesus inclua todo mundo. Disse, aqui não dá. Eu disse, então não é de Cristo. Aqui não dá, eu estou te entendendo. Não fala em nome dele, porque ele não aceitou que falasse em nome dele. Eu me preocupa muito hoje esse entendimento que a gente tem no planeta Terra sobre o que é ser cristão, o que é ser hinduísta, o que é ser muçulmano. Eu tenho certeza absoluta que se pegar o que é ser um budista, que se pegar mesmo os ensinamentos que eles não deixaram nada que fira alguém. Senão não é da luz, a luz não fere. A luz não machuca, não os fere. representantes oficiais de alguém. Eu sou representante de Cristo, de Jesus, os representantes autorizados. Esses são os mais perigosos. Porque às vezes aquele humilde que não é nada disso é o grande autorizado. Eu gosto também de pensar, outra frase de Marluz, né? Marluz fala, eu pedi para minha mãe onde eu encontro Jesus, né? E ela falou, você encontra Jesus? No mendigo da rua, na mulher abandonada, na criança com fome, no asilo, que ninguém visita o idoso. É lá que você vai encontrar o Jesus. Não é na facilidade, na riqueza. Porque esse não é o papel dele. Mas é bonito de pensar assim que tem. Eu falo tudo isso porque eu penso assim, tem esperança, Farrell. Tem esperança. Quando todo mundo largar as pedras,
Larga as pedras e olha para o seu espelho, cuida do seu espelho, cuida de você. Não cuida de mim, de repente, alguma coisa que eu estou falando, a pessoa fala, eu não concordo com isso, então cuida de você, fala você aquilo que você concorda. Não desfaz aquilo que eu estou falando, né? Não se preocupa comigo. Fica com o que é bom. Em todas as épocas da humanidade, incluindo principalmente a época de Jesus, só houve a discórdia e a injustiça e também o autoritarismo, porque o autoritário, o manda-chuva, vamos dizer assim, beneficiava um certo número de pessoas para lutar por conta dele. As pessoas, por ganância, defendiam o autoritário, Isso. defendiam a injustiça, porque tá entrando no meu bolso. Então, se a pessoa tivesse consciência e movimentasse isso que você falou, que se todo mundo estiver bem, se todo mundo fizer algo pelo próximo, sem ganância, todos podem ser prósperos, todos podem O ter uma mundo se vida boa. resolve instantaneamente. Primeiro é parar de atacar e depois começar a se defender. Esse é o princípio da luz, né? A luz não ataca jamais, a luz não segrega. Isso na verdade é bíblico também, né? Deus não segrega pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui é uma frase mais linda que essa. Deus não faz separação. Então a luz não separa, não ataca e não machuca. E às vezes vai catequizar, vamos dizer assim, né? Como utilizavam nos povos originários. O que a nação indígena que está ali, ou um aborígene, tem a ver que eles não conhecem a Bíblia? Quer dizer que eles não vão ser salvos porque eles não conhecem um livro? Tem nada a ver, até porque a Bíblia só atinge 30% da humanidade. Os outros 70% nem é a Bíblia. Olha a filosofia do budismo, que não pressupõe Deus. Ainda assim pressupõe a luz, a iluminação, o samadhi, a descoberta de si mesmo, a capacidade de concentração, de meditação, cuidar do corpo pela yoga. Não fala de Deus. Precisa? Não, porque Deus é teu, é um assunto seu com ele. Isso é muito bonito. Quando você destrincha mesmo tudo isso, aí você vai para o hinduísmo. O hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses. E tá tudo bem, porque mesmo tendo 1 milhão de deuses, porque cada história cria um deus, mas eles têm o Brahman, que é o grande criador, tem um soberano. Então, me parece que até quem é politeísta tem uma energia, uma inteligência superior comandando a nossa vida. Perfeito, isso vim pensando no carro isso hoje. Sobre energias, orixás, elementais, devas, todas as sintonizações. E aí você vê, nós temos a sintonização, por exemplo, vamos colocar o Xóssi, que tem uma força das matas e tudo mais, né? Se um cara tá lá na Suécia e sintoniza com essa força, mas não conhece o nome Oxóssi, não significa que ele não está lá. Isso mesmo. Não tem nada a ver, é só um nome. Uma fonte inesgotável, conectada com um HD universal enorme. Então é muito interessante essa pureza que a gente pode encontrar sem dar nomenclatura. É a essência, né? É a essência. Um iletrado pode alcançar muito mais o conhecimento de Deus do que um doutor. Mas é a questão de onde você está pondo seu coração. Tem espaço para todo mundo, Rafael. Mas um dos grandes ensinamentos que eu luto na minha vida, porque de vez em quando eu sou crítico, eu julgo também, tenho as mesmas falhas que qualquer um tem, mas é sair do ataque, né? Eu defendo tudo isso que eu falei hoje contigo, e que eu continuo falando pelo mundo, mas sair do ataque, sair da briga, sair do embate, né? Continuar falando coisa boa e falando que a luz é para todo mundo. E às vezes a gente tem esse lance do julgamento o tempo todo, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, a gente tem essa percepção sobre tudo, né? Você vai num salão de cabeleireiro, num salão de barbeiro, os julgamentos populares, né? A gente vê ali as pessoas reunidas, cada um dá sua opinião sobre o assunto, é um julgamento, né? É um julgamento popular, onde as pessoas estão conversando e estão julgando. E na Bíblia, você gosta muito de falar sobre Bíblia. A gente vê muitas histórias de julgamento, e também a questão da projeção astral de forma direta e indireta, e as interpretações de sonho, que eu sei que você gosta muito, e trabalha, atua com essa vertente, acho super interessante quando você fala. E nós temos ali, por exemplo, histórias maravilhosas que vieram através de alguém que sabia interpretar um sonho, né? José do Egito.
Daniel com Nabucodonosor. Nossa, esses são os dois maiores, mas os profetas todos falam em sonhos e projeção. Uma projeção astral fantástica é o em sonho, que é quando dormia o João Evangelista no Apocalipse. Eis que eu deito e dormia e me transportava, deitava para dormir e me transportava instantaneamente para um mundo onde ele via tudo, paranormal, médium e projeção astral, tudo junto. João Evangelista. O José do Egito é fantástico, a história com o faraó, como é que ele se transforma governador, mas porque ele tem esse dom de interpretar sonhos. Isso é uma ferramenta mediúnica. E aquele conhecimento que ele trazia já do judaísmo, ele aplicou ali, mas ele só aplicou porque ele recebeu o que ia acontecer no sonho, ele percebeu que ia chegar um momento de muita dificuldade, né? Isso, ele literalmente interpretou a visão de futuro que o faraó tinha tido. As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, 7 anos de abundância, 7 anos de muita tristeza e muita seca, e o faraó, que na época era tido quase como um deus no Egito, estava em projeção astral. Você viu que tudo que a gente fala da volta, a gente volta tudo na mesma capacidade paranormal de todas as pessoas, desde todo sempre. Um outro que eu gosto muito, o livro mais antigo da Bíblia é de Jó, né? Jó é 2000 a.C. Não é o primeiro, mas é o mais antigo que a gente tem conhecimento, é o livro de Jó. Jó está o tempo inteiro falando dessa capacidade, ele está raciocinando, está pensando, tem daí, depois que ele discute com os 2 amigos, vem um amigo jovem, que ninguém sabe onde é, dá para ver ali claramente que é um desses seres de outro mundo que veio iluminar a conversa deles. Isso 4.000 anos atrás. Eu gosto, claro que eu sou formada em teologia, sou doutora em teologia cristã, e eu fiz isso, fui estudar a pedido do mestre Porteira, o mestre Andrômeda. Ele falou, você não pode e não deveria falar como você fala da Bíblia sem conhecer com um pouco mais de profundidade. Pediu para fazer a faculdade. Eu fiz uma faculdade à distância. Eu terminei, eu falei, tá aqui o diploma, tem os 3 diplomas guardadinhos. Agora você vai fazer o mestrado. Aí, vamos lá, baixa a orelha de burro, vamos fazer, fiz o mestrado, levei o diploma. Agora faz o doutorado. Então, se surgir um pós-doutorado que eu possa fazer, eu vou fazer. Mas, e com quem que eu estudei? Com os evangélicos. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque se você se livra da interpretação e do julgamento, ali tem tudo o que pode dar errado na tua vida. O que é a Bíblia para mim? É um livro de tudo que pode dar errado. Ataca, dá errado, condena, dá errado, julga, dá errado, mata, dá errado. Para mim, exemplo de como não pisar torto. E ainda falando nesse aspecto da Bíblia e da interpretação dos sonhos, nós temos então, dentro do teu trabalho, uma ótica espiritualista, né? E devem chegar muitos casos para você, né? Como funciona a interpretação dos sonhos nessa ótica espiritualista, né, dentro do teu universo? E claro, as pessoas que estão também te procurando precisam ter essa abertura, né? Como é que funciona isso? É interessante, porque quem procura um interpretador de sonhos, como eu me considero, é porque aquele sonho foi muito profundo. A pessoa já sabe, é aquele sonho que ela acorda chocada, que ela acorda chorando, que ela chorou muito no sonho, que ela correu, que ela fugiu. Ali você já sabe que não é normal. Ou aquele sonho repetitivo. Então, tô sempre me afogando, o sonho repete. Então, essas são as pessoas que nos procuram. É quando o sonho é tão relevante que não dá mais só para dizer que está sonhando. E aí a interpretação, ela vem justamente depois de mais de 60.000 atendimentos, do padrão. O Henrique Toni fala sobre esse padrão, né? Do padrão de resposta. Por exemplo, se você sonhar com animais pequenininhos, leãozinho, cachorrinho, gatinho, como é que é o filhote de galinha? Pintinho. Se você sonha com esses bichinhos pequenininhos assim, vai chegar alguém que vai mudar toda a tua história. Aí você, falando isso para a pessoa, você já entende quem entrou na tua vida, se vai entrar, você prepara a pessoa. Se tem pessoas que falam que se cair dente, a interpretação do sonho natural é que isso pode ser desgraça. E eu aprendi no mundo espiritual que se cair dente quer dizer, você vai ter uma grande transformação na vida, você não será mais a mesma pessoa. Aí, mas é um dom, tá? É um dom. E é da paranormalidade também, porque a pessoa fala o sonho, surge instantaneamente qual é a origem para ele ter sonhado aquilo. Você não sonha com algo que te impressiona se aquilo não tiver um recado para você. Vidas passadas, passado dessa vida,
atualidade dessa vida ou o futuro dessa vida. E aí o Google ferra com isso, né? Porque às vezes a pessoa vai no Google e... aí não dá, aí o Google até pode te dar um rumo, falar assim, isso é bom, isso é ruim, mas você não entende a raiz, né? Então nós, nos interpretação de sonho, nós vamos na raiz, fala assim, ó, isso é porque isso aqui aconteceu ou vai acontecer. Então, de novo, vida passada, o passado dessa vida, a atualidade dessa vida, o futuro dessa vida. As 4 possibilidades você pode ver num sonho. Eu tive um sonho por anos a fio, eu me afogava toda noite, não tinha como. Aí ir para projeção, aquela onda gigante vinha e me afogava, aquilo era pavoroso. Não tinha como sair de projeção se eu não passasse pelo afogamento primeiro. Até que eu fui em busca de resposta de por que isso. Aí eu vi uma vida minha, uma vida que eu morri realmente. A onda do mar veio muito alta e me levou, e eu morri naquela onda de mar. Nunca mais tive problema, nunca mais sonhei, porque entendi de onde que vinha. O meu medo vinha de uma experiência passada. Um processo seu, que às vezes a gente vê que existem muitos relatos que são comuns. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os que são mais comuns, só que na ótica, na vida de uma pessoa pode ter um significado, na vida de outra, mas às vezes tem um significado generalizado ali, que pode caminhar junto, né? E quais seriam esses aspectos mais comuns? Vou dar até um exemplo. Tem muita gente que relata que tá correndo, né? Tá fugindo, tá sem roupa, tá preso, tá perseguido, né? O sem roupa é o pior. O sem roupa é o que mais acontece. Ou você vai no banheiro, né? Quer fazer um xixizinho básico, daqui a pouco você olha, não tem parede no banheiro, tá todo mundo olhando. Isso quer dizer que você tem um desejo intenso de ser transparente, mas ainda não está conseguindo mostrar para as pessoas quem você é de verdade. Então, quando você sai em projeção, quando sai em espírito, ali não tem como enganar, você é de verdade. Aí você se sente desnudo. Quer dizer, você não tem as máscaras que você tem durante o dia. Então, aí você ajuda essa pessoa a sair dessa emoção de cumprir papel no trabalho, politicamente correto aqui, eu não gosto dessa cunhada, mas eu falo sempre com ela, porque eu não quero briga na família. Na projeção astral você não consegue, porque o que você pensa transparece. Então a pessoa que tem o desejo de tirar as máscaras se vê nu no sonho. E mais enrolado, fala assim, nu, mas como eu falei, indo no banheiro, um banho que você olha, nossa, você puxa a cortina, dá tudo errado, ou você tá na rua, daqui a pouco você não tem roupa, você fica desesperado, vai pro trabalho sem roupa, você não está sendo verdadeiro com aquela situação. Quem está em casa aí, aposto que que vai ouvir isso aí, já vai anotar, já vai entender melhor. Presta atenção que você está tendo máscaras o tempo inteiro, e isso está afetando teu espírito. A gente, para ser verdadeiro, não precisa ferir ninguém, mas nós não podemos continuar com máscaras. Eu não, de repente falo, não gosto. Eu tenho um irmão que me falou um tempo e falou assim, Sus, desculpa, eu não quero conversar com quem pensa diferente do que eu penso. Aí não falou mais comigo. Fazer o quê? É uma solução, né? É a verdade dele. É a verdade dele. Talvez se ele não tivesse falado isso, estaria sonhando que está nu, estaria sofrendo, porque estaria conversando comigo, mas não concordando com o que eu falo, com o que eu acredito. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.